tá peneirando. Maria tá peneirando. Com mãe massa de mandioca. Maria tá peneirando. Maria tá peneirando. Com mãe massa de mandioca. Quem se casa com Maria Só vai comer tapioca. Tapioca. Boa noite, galera. A gente está começando a nossa Agro Live News aqui no ritmo da massa de mandioca, do mastruz com leite, uma música muito conhecida, é um clássico do nosso forró. E o assunto hoje é mandioca com Joselito Mota, pesquisador da Embrapa, aí uma enciclopédia na mandioca, na mandiocultura brasileira. Grato aí para vocês que estão entrando na live. Daqui a pouco o Joselito Mota tá aí com a gente também. Mandioca é uma raiz riquíssima. Vários alimentos podem fazer com ela. E o seu Joselito Mota vai estar falando sobre isso aqui com a gente. Vamos conhecer sobre as raízes, as riquezas dessa raiz. O Joselito Mota ele tem 50 anos de experiência com mandiocultura, tanto na área de extensão rural, quanto de pesquisa e transferência de tecnologia, com atuação no Brasil e no exterior. E além de falar também sobre a produção da mandioca, vamos conversar com ele a respeito da substituição do trigo pela fécula de mandioca na produção de massas. Também sobre a tapioca colorida e diversos outros usos dessa raiz. A AgroLive News tem o apoio do site Marketing no Agronegócio. Você que deseja dicas para se destacar nas redes sociais, acesse www.marketingnoagronegócio.com.br. Tem e-books grátis, vídeos e diversos outros materiais. Acesse www.marketingnoagronegócio.com.br. Um abraço aí para Rodrigo Capela do site Marketing no Agronegócio. Agradeço também a página AgroAgenda pela divulgação dessa live. Abraço aí para Araquém da AgroAgenda, a página aqui no Instagram também, se você quer ficar por dentro das Agro Lives aqui no Instagram e também no YouTube, né, e outros canais que tem, no Facebook, você acessa aí a página AgroAgenda, que é live o dia todo. Vamos ver aqui com o seu Joselito Mota. Espera ele entrar aí para a gente iniciar a nossa conversa. Essa aqui é um clássico, né? Massa de mandioca, mastruz com leite. Joselito já entrou aí, a gente vai entrar na nossa conversa com ele. Peneira de lá, peneira de cá, peneira de cá, peneira de cá, e aí, seu Joselito? Como vai? Vou pegar a massa da mandioca para a gente começar a nossa live. Segundo aí, o Raimundo Sodré, boa escolha. Do mastruz com leite, hein? Legal, hein? Forró, junino. Ei, junino aí. Verdade. Na Bahia, o Raimundo Sodré, viu? O feriado, né? Mas o São João vai ter, com certeza, né? A Bahia fica sem São João, o Nordeste. Não pode. Possível, né? Verdade. Muito grato, Joselito, por ter aceito o convite para a gente estar aqui conversando sobre a mandioca, um assunto que o senhor aí já vem divulgando há bastante tempo, né? E é uma referência nacional aí nesse assunto, e trabalhando pela Embrapa Mandioca e Cultura. Agradecer também ao pessoal da Embrapa Mandiocultura com Léa, né? Que está sempre mantendo contato com a gente, mandando informações a respeito tanto da área que o senhor trabalha, que é a mandiocultura, quanto também da próprias frutas. Outros pesquisadores que a gente já conversou também, não só na live, mas em outras reportagens. Isso aí para a gente, né, também para os produtores rurais, é muito importante estar disseminando informação, e que é isso que a gente vai fazer aqui hoje, nessa noite, né? E aí, a primeira pergunta que eu faço para o senhor... Eu queria, viu, Mário? Antes de você iniciar, eu queria fazer umas poucas considerações, né, da minha alegria de estar com você e de ter essa oportunidade, né, de compartilhar um pouco dessa experiência que a gente tem. Confesso a você que fiquei um tanto embaraçado, porque
você foi generoso em excesso sobre a minha pessoa. Na verdade, eu simplesmente me dedico e tenho a minha empresa, a Embrapa, como justamente esse apoio para desenvolver o trabalho, conhecer realidades, enfim, todo o conhecimento que eu tenho é por conta mesmo das oportunidades que a minha empresa me proporciona. Ela que completou em abril agora 47 anos, e a nossa unidade em Cruz das Almas está completando 45 anos nesta semana. Então eu quero, inicialmente, cumprimentar você, a essa legião extraordinária de mandioqueiros, né? Hoje é uma live de desafio para tratar da mandioca, mas seguramente nós temos compartilhado a divulgação desse vídeo por todo o país, alguns países da América Latina e até mesmo da África. Veja você que a responsabilidade aumenta. Mas eu estou à sua disposição para justamente a gente trocar ideias e fazer esse papo coloquial para colocar, além de estar à mesa do brasileiro, a gente ter essa noite, para quem não jantou ainda e daqui a pouco vai comer uma mandioquinha, né? Um pouco de aipim, seguramente, ou de comer uma tapioca, a gente vai temperando na prosa esse assunto que é tão especial para o brasileiro. Mas fico à sua disposição, meu cara. Então, a gente inicia com a pergunta: por que a mandioca é uma riqueza pouco conhecida? Bom, isso, rapaz, bom, a gente teria que pedir para tratar desse assunto de uma maneira efetiva, nós precisaríamos pedir ao Instagram, né, que ampliasse. 1 hora é pouco para a gente conversar. Mas vamos fazer um esforço, mas para mostrar, porque é desconhecido, porque o brasileiro, quando fala em mandioca, pensa somente em farinha. Mas, na verdade, essa planta, ela se distingue das demais, porque ela é uma combinação perfeita, né? É uma planta que tem na parte inferior, na parte subterrânea, a sua fonte de energia de carboidrato, e na medida que sobe na planta, ela vai diminuindo em energia e aumentando em vitaminas, proteínas e minerais. Assim você tem uma riqueza que já é desconhecida na própria planta, que é a parte aérea, as ramas e folhas, que são extremamente ricas e que pode também, não só no cenário, ou vamos dizer, no cardápio do brasileiro, na mesa, pode estar, mas também no cardápio para os animais. E através da mandioca, os animais vêm à mesa, se fartando com toda essa quantidade de nutrientes, de vitaminas, de minerais que a própria planta contém. Então, eu digo uma riqueza pouco conhecida, porque seguramente quando você vai abastecer o seu veículo, longe está você, o Joselito sabe, porque fez uma investigação para saber dos usos da mandioca. Então, na hora que você abastece o seu carro, você está usando a gasolina, que, para ser retirado o petróleo, teve o amido da mandioca fazendo pastas antiabrasivas na perfuração de petróleo. Aí você, se você dá um sorriso, se você tem o seu sorriso admirado e você usou pela manhã um dentifrício, no dentifrício está o sorbitol, que é também um elemento contido no amido da mandioca no plano industrial. Mas a riqueza da mandioca, meu caro Mário, e as pessoas que estão nos acompanhando, ela extrapola os limites. Os industriais já são coisas mais sofisticadas, que estão saltando aos olhos do mundo, porque também o amido de mandioca está sendo utilizado à indústria, a uma indústria emergente muito grande no mundo, para justamente se contrapor, por exemplo, aos plásticos. Então, você tem o amido da mandioca como um plástico biodegradável, para você fazer copos, bandejas, sacolas, filmes, até mesmo um canudinho. Recentemente, lá em Mossoró, jovens, né, produziram lá um canudo que você usa o canudo, que não é de plástico, e depois você pode até mastigar o canudo. Como seguramente dentro de pouco tempo mais a gente pode usar a embalagem de um copo e depois mastigar o copo. Usa uma sacola e depois não quer utilizar mais, pode lavar, fazer asepsia, e como é biodegradável, aí você pode dissolver num copo e beber. Parece coisa, vamos dizer assim, utopia, mas essa é uma realidade. Então eu considero assim a mandioca como vamos dizer assim,
não só uma riqueza pouco conhecida, né, que é o tema da nossa abordagem, mas a mandioca ela tem elementos novos que vão surgindo nos estudos, né, e dando ao mundo uma visão de quem é a mandioca. Quer dizer, farinha é apenas o primeiro produto que reverenciamos, porque as origens do Brasil elas estão apoiadas na mandioca, naturalmente. Foi a base de energia para a conquista do nosso território. Eu não poderia, nessa live, deixar de mencionar uma figura que é a mais destacada no Rio Grande do Norte, o Câmara Cascudo, que escreveu um livro que é um best-seller, A História da Alimentação no Brasil. E ele tem um capítulo que ele destina à mandioca como rainha do Brasil. Ou seja, ele investigou, ele verificou através da história a importância que a mandioca teve desde o começo. E a farinha, então, teve esse papel. Mas foi só uma etapa. Mas daí, com os hábitos indígenas, muita coisa aflorou. Nós estamos falando também para o norte do país, e lá nós temos uma riqueza extraordinária, herança dos índios. Aí você tem o tacacá, o tucupi, o chibé, o caxiri, a maniçoba, tudo de origem indígena. Né? Isso, e daí veio, logo pelos índios, na sua prensagem, no seu jeito rude de processar a mandioca, veio o amido, a goma da mandioca, né? Que dava origem aos primeiros beijus e que mereceu a atenção, né? Na carta, a primeira carta que foi feita ao rei de Portugal, né? Aí há uma menção que se diz, faz-se por aqui umas broas, chamadas beijus ou filhós, tão ovos e saborosos, que superam em muito o pão desse reino. Então, desde o começo, né, os 3 primeiros governadores gerais, Tomé de Souza, Duarte da Costa, Mendes Sá, embora portugueses e tivessem o privilégio do trigo à mesa, preferiam os derivados da mandioca, por considerá-los mais saudáveis. Então, se a gente faz um paralelo com o presente, a gente percebe que o brasileiro está redescobrindo mandioca 520 anos depois do descobrimento. Então, a mandioca está tão presente na mesa do brasileiro que eu costumo, no meu entusiasmo, eu não posso falar de mandioca, não é que eu tomei a injeção do HCN, não, sabe? Mas sem entusiasmo, porque o Brasil tapiocou de vez, descobriu que nós temos à mesa, né, um alimento saudável, um alimento que não contém glúten, e lá na frente nós vamos fazer uma abordagem sobre isso, mas é um prato, vamos dizer assim, é uma refeição completa para as pessoas, né, que têm a intolerância celíaca, a doença celíaca, ou intolerância ao glúten, mesmo numa situação moderada. E aí nós temos um cenário vasto que realmente entusiasma, não só de quem produz, dos empresários, dos pequenos produtores, de quem industrializa, de quem transforma, mas você tem também um aliado que está aqui presente com a gente hoje, que é justamente a gastronomia, o chefe de cozinha, a Fundação Slow Food, que está na Itália, né? E que tem a mandioca como uma das bandeiras do alimento saudável, do alimento bom, limpo e justo. É um outro cenário que ainda o mundo desconhece, mas que tem mais de 150 países existe a Fundação Slow Food, né, que se materializa num evento na Itália chamado Terra Madre, que acontece de 2 em 2 anos. Na Bahia, nós teríamos agora, maio, junho, para os 14 de junho, né, nós teríamos um Terra Madre Brasil aqui na Bahia. Mas veio aí esse inconveniente da pandemia, esse Covid-19, e o mundo mudou, né? E em cima disso, dessa mudança, nós estamos criando mecanismos para justamente chegar ao grande público através desse importante trabalho que você desenvolve junto com tantos outros jornalistas, né, fazendo podcasts, lives, entrevistas de rádio, né, e por aí vai. Mas a riqueza da mandioca, eu poderia enumerar uma série de outros, e no decorrer da nossa conversa, nós vamos mostrando a importância da mandioca, né? E agora me ocorre a lembrança, há um trabalho novo que está sendo desenvolvido em parceria com uma universidade, vejam vocês, essa aí surgiu no pensamento e vale a pena ser dito.
Nós Pode estamos falar, em parceria. A nossa unidade da Embrapa, em Cruz das Almas, nós estamos em parceria, estabelecendo uma parceria com a Universidade de Vancouver, no Canadá, que ela tem uma linha de trabalhos na questão da purificação do minério de ouro. Pasme você, que justamente essa manipoeira, que é o caldo da prensagem da mandioca, que é descartado como um elemento indesejável, polui a natureza, está se constituindo nos estudos preliminares com resultados excelentes para você substituir o mercúrio nos pequenos minérios da extração do ouro, entendeu? Então, é algo que já está na faixa de 70% que se consegue e os resultados são animadores. A parceria da nossa unidade deve avançar junto com a universidade para que a gente possa ter as variedades que têm um teor de ácido cianídrico, que é o princípio tóxico da mandioca, que possa ter em maior quantidade para favorecer um trabalho dessa natureza. Mas quando eu estou falando em manipoeira com essa destinação, nós temos o chefe de cozinha, pasme você, que essa manipoeira que é tóxica, existem mecanismos de você transformar a manipoeira, que no Pará, no Amazonas, é chamada de tucupi, em tucupi preto, que é uma iguaria extraordinária que o chefe de cozinha, a exemplo de Alex Atala, de Ricardo Furgoli, são inúmeros os chefes de cozinha que estão voltando a atenção para coisas exóticas que a mandioca proporciona e estão sendo redescobertas. Mas vamos à continuação aí das suas indagações. Seu Zelito, muito grato já pelo esse início, aí já dá para sentir como que a gente vai, o nível de informações que a gente vai ter, né, essa noite aqui. Muito grato mais uma vez pela sua presença, todos também que estão entrando aí na live. Falar com o pessoal aí, quiser mandar pergunta, pode enviar, que a gente, ao longo da live aqui, a gente vai tentar responder todas elas, né, e mandar comentário também. Já vi que entrou gente aí da Paraíba, da Bahia também, é Thiago Firmato que entrou aqui também, a gente fez uma live com ele sobre drones na agricultura, foi bem legal também. Então, o pessoal do Maranhão que entrou aí também, mais um aqui do Pará, Anderson. Muito grato a todos que estão aqui acompanhando a gente na nossa AgroLive News. Seu Zelito, sobre a produção da Bahia na mandioca, eu dei uma olhada nos dados do IBGE, está aqui para esse ano 933 mil toneladas a produção desse ano. Aí o senhor que está acompanhando aí a produção ao longo dos anos, esse volume de produção que a gente tem hoje, o que está seguindo um ritmo de crescimento, como é que o senhor avalia? Olha, infelizmente a Bahia, né, já teve uma história de presença da mandioca muito mais efetiva do que no momento atual. Isso porque, e é fácil se explicar, principalmente no Nordeste brasileiro, as dificuldades por conta das longas estiagens. Então a produção de mandioca ela oscila. Nós temos às vezes uma curva de ascendente de crescimento e até mesmo na relação de mercado, né, de demanda e oferta, você tem essas oscilações. A Bahia já disputou a hegemonia de produção com o Pará e o Paraná. O maior produtor brasileiro hoje é o Pará. Aí vem o Paraná, vem também alguns estados que não estavam no posto que a Bahia ocupou. A Bahia era o terceiro. Hoje a Bahia está em 10º lugar. Pasme você. Ou seja, nós temos um volume de produção em 10º lugar. E, aliado a isso, nós temos baixos índices de produtividade. Aí eu que trabalho numa instituição de pesquisa, a Embrapa, né, que tem uma referência nacional, que é a unidade de Cruz das Almas, que é especializada em mandioca e fruticultura tropical. Mas com a mandioca nós temos uma equipe numerosa, os dados que eu estou lhe fornecendo são de uma extensão do trabalho de pesquisa, que é a área de socioeconomia. Então, o quadro, né, é bom até a gente, falando na Bahia, a gente apontar o mundo. O maior produtor mundial de mandioca hoje é a Nigéria na África. Depois vem a Tailândia está na Ásia. Tá? Depois da Tailândia vem a República Dominicana do Congo, depois vem Gana, né? E o Brasil está em 5º lugar hoje, e o Brasil já foi primeiro produtor mundial de mandioca. Aí você vê como mudou. E nós estamos falando da raiz do Brasil, né, que foi aqui, e
os estudos, os mais aprofundados, mesmo utilizando o carbono 14, em sítios arqueológicos, apontam o Brasil como centro de origem e dispersão da mandioca, né? No passado. A origem é Brasil. E daqui foi para a África, foi para a Ásia, cultivado em cerca de 80 países do mundo. Mas você vê que o continente africano, que desponta aí como um grande produtor nos dias atuais, tem uma similaridade com as condições de clima e de solo que tem o Brasil, principalmente toda a região tropical da África. E aí onde está também a Nigéria, está a Gana, está a República do Congo. A Tailândia também é numa área tropical. Mas daí, passando do plano mundial, né, nós voltamos ao Brasil e aqui nós encontramos, como foi dito, né, nós temos o Pará, temos o Paraná, temos São Paulo, Rio Grande do Sul, até mesmo o Maranhão, que passou por um momento extremamente difícil, anos atrás, já o Maranhão desponta, está na frente da Bahia também. A Bahia é o 10º produtor nacional de mandioca. Aí, não só as condições de clima e de solo, que são desfavoráveis, com baixa produtividade. A Bahia tem uma produtividade hoje de 8 toneladas por hectare. Mas surge uma coisa importante nesse cenário, que é justamente a revitalização da mandiocultura. Eu tenho que fazer essa menção porque é algo extraordinário, que é comandado pela nossa unidade em Cruz das Almas. Ou seja, é como eu dizia num programa que fiz certa feita com a Leda Nagli, eu falava e dizia a ela, foi um sem censura que fiz, eu dizia, olha, Leda, imagine o que é uma criança que vive na periferia, em contato com esgotos, a céu aberto, a criança com verminose, e você pega e tira aquela criança daquele ambiente, faz um exame de fezes, tira as enfermidades também, junto com as verminoses, e você dá a ela, oferece à criança ela expressar o seu potencial genético. Com mandioca, de forma similar, é feito. É um programa chamado Reniva. Nós temos que divulgar isso, porque ele está realmente ocupando o território nacional. Já saiu do Nordeste para o Norte, para o Centro-Oeste, né, para a região Sul e Sudeste. É o Reniva. É uma rede de multiplicação de material de mandioca que você revitaliza através de um processo de laboratório, que você faz a limpeza do material, porque para os leigos que estão nos acompanhando, a mandioca não se propaga pela semente como o milho, como o feijão, é através da maniva ou manaíba, da haste, do tronco, né? Tem uma parte da planta que é a propagação. E aí você faz a limpeza do material e depois você vai ter um material limpo que vai ter produtores, olha que coisa extraordinária, você vai ter produtores de manivos de mandioca, chamados de maniveiros. Está espalhado pela Bahia. Vamos focar mais no nosso território, não é? Embora tenhamos tantas pessoas de outros locais, mas o foco aqui, no caso, é mais a Bahia, onde está a nossa unidade de pesquisa. Então, esse trabalho está ganhando um espaço extraordinário. Nós temos maniveiros, os níveis de produtividade estão avançando, né? No caso da Bahia. Nós temos regiões, também uma migração de área de produção na Bahia. Olha, o maior produtor, até pouco tempo atrás, era Cândido Salles. Hoje, o maior produtor de mandioca do estado da Bahia chama-se Laje, por conta, inclusive, de um trabalho muito importante, feita pela Amido Glucose, que é parceira da Embrapa, que é onde também variedades estão sendo desenvolvidas, como a Novo Horizonte, que vamos abordar mais na frente. Não é? Então, esse trabalho de pesquisa da Embrapa, junto com a Amido Glucose, é lá que está se difundindo as melhores variedades de mandioca, a ampliação, a recuperação de solos que eram utilizados com pastagens e eram solos degradados. Então, foi um trabalho muito importante, capitaneado pela Fundação Odebrecht, Dr. Norberto Odebrecht, que criou no início a Copatam, a Casa Familiar Rural em Tancredo Neves, e que depois incorporou a ideia de ter também a amido glucose, né? A Bahia Amido. Então, a Bahia Amido, quando foi também a concepção, não só de produzir, de gerar emprego e renda nessa vasta área
do Recôncavo, onde justamente hoje Laje ocupa o primeiro lugar, mas também de mostrar caminhos pelas conexões que ele tem com o mercado externo, de utilizar o amido da mandioca para inúmeras destinações nobres, que passa pela Braskem, como apontei no início, para pastas antiabrasivas, para perfuração de petróleo, passa também por várias indústrias de cosméticos, né? A Natura, né? Todos eles, inclusive para fazer batons, até mesmo para batons, imagine, como justamente um estabilizador justamente para os lábios, né? Do uso, né, desse cosmético, vamos dizer, desse adorno feminino, não é? Então, as destinações no plano industrial, essa empresa que está em Laje, ela proporciona também inúmeros outras destinações. Mas então o município de Laje é o primeiro produtor e, no caso, aí se estendem outros municípios baianos que estão crescendo, não é? E utilizando técnicas que a Embrapa vai permeando através do Reniva, que realmente já se solidifica esse tipo de trabalho no estado da Bahia, e estamos aí com realmente um cenário para a gente reconquistar esse espaço que perdemos ao longo do tempo. Mas é por aí, o estado da Bahia está nessa situação. Muito grato, Zelito, pela resposta aí. Já deu para ter uma ideia bem esclarecedora da situação atual. Quando a gente fala de mandioca, aí particularmente, me lembro muito da minha infância, né? Porque eu, na época das férias, principalmente, passava na alça do meu padrasto e lá plantava muita mandioca e tinha outras pessoas que iam para lá também, moravam na propriedade, trabalhavam lá também e era assim uma reunião que fazia em torno da casa de farinha, todo aquele processo de fazer a raspar, cortar, né, primeiro, depois ralar a mandioca lá no motor e depois fazer a torra, né, da massa primeiro, depois fazia a torra. Isso para mim lembra muito a minha infância e até a coleta também, a colheita que a gente fazia bem, bem importante. Eu vou citar depois aqui uma pesquisa que foi feita por uma mestranda da UESB a respeito dessa relação comunitária da mandioca. Antes eu vou mandar um recado aqui para o pessoal que está nos acompanhando, né, produtor rural principalmente, como você tem acompanhado a sua safra no monitoramento. Com a tecnologia oferecida pelos drones da Horus Aeronaves, você pode ter até 50% de economia, melhorar seu trabalho em campo e aumentar a produtividade na lavoura. Acesse horusaeronaves.com. Converse com um especialista e dê o primeiro passo para diminuir os custos com perdas de insumos caros. A Horus oferece também 4 aulas grátis sobre mapeamento com drones para você que participa da Agro Live News. O link está disponível aqui também no Instagram e no blog. Seu Zelito, no caso dessa variedade que o senhor falou, da Novo Horizonte, ela já foi desenvolvida pela Embrapa, né? Aí tem um alto teor de amido, de até 33% acima das mandiocas tradicionais, que alcançam 28%. Aí essa variedade ela é voltada mais para a indústria, né? E pode ser consumida também, só que tem que ser processada. Ela também é resistente a doenças, né? A antracnose e a podridão radicular. Eu quero saber como é que está a expansão dela, o uso dela na Bahia. Veja bem, quando você está fazendo entrevista comigo, eu estou, às vezes, sendo o porta-voz de toda uma equipe numerosa de colegas, né? Nós temos mais de 20 pesquisadores na unidade de Cruz das Almas, dedicados à mandioca. Alguns com tempo integral, outros com tempo parcial. E, nesse contexto, nós temos uma área que, realmente, entre as diversas áreas da pesquisa, uma das áreas mais nobres ou de maior importância é a área de melhoramento genético. Ou seja, o país ele tem uma biodiversidade extraordinária em qualquer das culturas que nós trabalhamos, na Embrapa como um todo. E nessa diversidade, no caso da mandioca, nós chegamos, na nossa coleção de variedades, a 2.050 variedades. Dessas 2.050, em torno de umas 200, um pouco mais, são variedades mansas ou de mesa, chamadas aipins ou macaxeiras. Os nomes com mandioca são muito regionais, entendeu? No Nordeste, a gente diz aipim ou macaxeira, quando vai para a região Sudeste, Centro-Oeste, se diz mandioca. Então, eles distinguem lá, porque no Nordeste nós temos, basicamente, essa diferenciação por conta
de ter farinha. E farinha de mandioca, na região sul e sudeste, centro-oeste, não tem o mesmo o grau de importância que tem no Nordeste. Então, nós temos nessa variação, nessa diversidade genética que temos de mandioca, eu disse 2050 a nossa coleção, mas o Brasil se estima que tem mais de 4.000. Imagine que cenário extraordinário para estudo. E no trabalho de melhoramento genético, nós encontramos muitas respostas para os problemas. Não só os problemas de produção, de aumento de amido, mas nós temos alguns problemas fitossanitários, que nós chamamos tecnicamente, caso de doenças, de pragas, que você, através do melhoramento, você obtém variedades que são resistentes a pragas, né? Ou tolerantes a pragas e doenças. Nós temos variedades que produzem, elas não são muito exigentes em solo, entendeu? Produzem solo de baixa fertilidade. Aí, quer dizer, o trabalho de melhoramento proporciona um conjunto de tecnologias que elas podem ser empregadas para os agricultores de acordo com o ambiente que se encontra. Porque eu não posso chegar e dizer, nenhum pesquisador da área de melhoramento se atreve a dizer que a variedade que é boa aqui para a Bahia, que é boa lá para o Rio Grande do Sul, ou para o Paraná, né? Ou para a região central. Não, ou para a região norte. Não. Nós temos adaptações muito específicas. Pode uma variedade de mandioca a 200 quilômetros de distância não ter o mesmo comportamento onde foi produzido. Daí é que temos as unidades da Embrapa, que têm suas coleções de variedades e são uma extensão do nosso trabalho para justamente, em cada ambiente, poder fazer os testes e verificar os resultados. Aí nós temos campos avançados. Por exemplo, no Paraná, nós temos uma extensão, é uma região onde a mandiocultura tem um desenvolvimento extraordinário. Quando eu falei em 8 toneladas aqui na região, na Bahia, no Paraná pode chegar a 25, 30, até 40 toneladas. Quando o potencial da mandioca pode ser de 90 toneladas por hectare. Você imagine como nós estamos tão distantes. É lógico que precisa de condições especiais, mas, infelizmente, por ela produzir em solo de baixa fertilidade, por ser resistente à seca, a mandioca é tratada como a gata borralheira da agricultura. Se dispensa os piores solos, não se faz replante, se perde na hora que vem um veranico, uma estiagem. Então, a mandioca, eu digo assim, de vez em quando eu estou me lembrando no meu entusiasmo das palestras que faço para os agricultores. É como se fosse um cruzamento do boi com o camelo, entendeu? Por quê? Porque o camelo é resistente à seca, a mandioca é uma planta que ela não exige tantas melhores, excelentes condições de água, precisa, né? Mas não é por isso que a gente vai colocar num ambiente completamente desfavorável. Se você vai plantar os aipins, naturalmente, ou macaxeiras, você pode, com a irrigação, e temos trabalhos, publicações da Embrapa nesse sentido, você dá precocidade. Se uma variedade de mandioca ela é colhida com 14, 16, 18 meses, né, você pode colher com 8 meses um aipim, ou até 6 meses, ou na condição amazônica, natural, ou em condições de irrigação no cerrado brasileiro. Então, você tem esse manejo que você faz, mas quem é a essência desse trabalho? É o trabalho de melhoramento genético, né? Então, em parceria com a Bahia Amido, a Embrapa desenvolveu, nós temos um pesquisador que tem um trabalho muito forte nessa área, o colega Éder, e por lá, essa variedade nasceu. Mas ela nasceu e está sendo também trabalhada em campos avançados lá no Rio Grande do Norte. Nós temos uma extensão lá em Mossoró, né? O colega já Everson. Então, por lá ele já está introduzindo para a gente ver o comportamento. Temos lá em Alagoas também com o colega Santiago. Então, é uma verdadeira rede de trabalho compartilhada de acordo com os bons resultados, né, que obtém o Éder nesse caso, e o Vanderlei, que é um outro também que trabalha, foi sucessor de Vânia Fukuda, que era uma pesquisadora que muitos que estão nos assistindo conheceram, os dois, o casal, Vânia e Fukuda. Se estiver nos assistindo, um grande abraço aí. Então, temos esse tipo de trabalho, entendeu? E junto com a amido glucose, eles apostaram, eles acreditam. Nós temos esse trabalho junto com a Casa Familiar Rural, que foi o berço dessa empresa que está no município de Laje, da Fundação Odebrecht, e lá nós temos uma Casa Familiar Rural, tem uma cooperativa de agricultores com a presença da Embrapa.
fazendo vários estudos, se estendendo além da mandioca, também para o abacaxi imperial, que é também uma joia rara, trabalhos com banana também na região. Então, na região de Tancredo Neves, de Venceslau Guimarães. Então, essa unidade que nós temos aí em Cruz das Almas, com todas as dificuldades, mas nós temos a extensão dele através das prefeituras municipais, porque temos realmente um prejuízo muito grande, não termos mais a rede de extensão rural, né? Mas eu queria, porque quando você falava, eu falei no primeiro produtor da Bahia, de mandioca, mas me esqueci da Suíça brasileira, né? O seu Torrão aí, Vitória da Conquista, que compartilhamos a mesma alegria. Eu sou cidadão conquistense também. Como você me falou que era de Jequié e também é aí. Então, Vitória da Conquista está também no topo, depois de Laje, como o grande produtor de mandioca, entendeu? Então, isso é muito bom. Não é que, vamos dizer, migrar de um local para outro. Eu acredito muito na região do oeste da Bahia. Ainda vai ser o grande polo de produção de mandioca, tá entendendo? Porque se dá melhores condições para ela, você tem maior volume de produção, você tem mais precocidade, não é? E você tem a oportunidade, porque a mandioca, pelo fato dela ser resistente à seca, tudo se concentra em condições normais. Mas o trabalho de irrigação, e é muito forte o trabalho que temos na unidade de Cruz das Almas, já está dando indicadores positivos de que a irrigação não é somente para quem precisa de água, é essa mesma mandioca, que é o camelo vegetal, né? E falei no camelo e tinha me esquecido de dizer por que o boi, porque nada se perde na mandioca, entendeu? A coisa fica um pedaço aqui, mais ali, mas a gente, de forma coloquial, a gente vai dando uma ideia desse grau que remete à origem da nossa live, né? Por que riqueza pouco conhecida? Então, essa combinação natural da planta, esse seu potencial de uso, esse desconhecimento de utilizações, eu acho que essa live abre a oportunidade para muitas pessoas que estão pensando em empreender e dizer, puxa, vale a pena investir em mandioca, né? Eu acho que é por aí. Maravilha, seu Joselito. Vou citar algumas pessoas que estão aqui na live, né? Agradecer a todos que estão participando aí, que estão entrando, mandando comentário, perguntas. Tem aqui João de Souza Esteves. Sempre é bom ouvir Dr. Joselito Mota. Tem também aqui Dene, Beiju Dois Irmãos. Comentário aqui de Beiju Dois Irmãos. Maior conhecedor da raiz no Brasil, Joselito Mota. Jane Luz também, minha amiga Léa da Embrapa, disse que existem 500 tipos de mandioca. É quase mais de 4 mil, né? O Brasil se estima que chegue a isso, né? Mas atualmente nós temos várias coleções, e a coleção de Cruz das Almas, e olha que é muito importante dizer que essa coleção de variedades que nós temos em Cruz das Almas, ela está também, grande parte dela, em biotecnologia, ou seja, para você preservar esse germoplasma, entendeu? Porque em condições de campo, você tem uma erosão genética, por excesso de chuva, falta de chuva, né? Em outras regiões, aí vem os outros fatores incontrolados, como granizo, geada, em certas regiões. Então, para não se perder esse material, nós utilizamos os recursos da biotecnologia. Então, o material é conservado in vitro, né? Para dar suporte aos trabalhos futuros que a Embrapa, os atuais e futuros que a Embrapa desenvolve. Maravilha. Tem gente aqui de Salvador, Maranhão, São Bernardo do Campo, São Paulo, Pará também. Deixa eu ver de outros lugares. O pessoal fazer uma pergunta aqui de Chico Brandão. Qual seria uma boa produtividade por hectare no recôncavo? Seguramente com o Reniva não há, vamos dizer, não seria necessário para se aumentar a produtividade, né, que insumos viessem junto com o programa. Só a limpeza de material, porque é isso, revitalizar, Mário, é você pegar um material que ao longo do tempo vai perdendo a vitalidade. Nós temos muitas variedades, os agricultores, não é? São um testemunho disso. Pega uma variedade, puxa, mas essa variedade já produziu tanto e agora já não está, como se ela tivesse cansada, usar uma expressão bem
rural, cansada. Então, a revitalização passa por essa limpeza. O Reniva, se você tem uma produtividade de 10, 12 toneladas, seguramente, só com o material genético, você pode chegar a 15 ou um pouco mais. Agora, se você entra com a produção de insumos, porque acontece isso, Maria, no recôncavo da Bahia, você tem solos predominantemente de tabuleiros. São terrenos arenosos que sofrem a ação da chuva, com a lixiviação dos nutrientes. São solos pobres, são solos que excedem na acidez e precisam de correção, às vezes, com o calcário, para disponibilizar outros nutrientes. E você precisaria também dar um complemento nutricional. Afinal, o solo não é um poço sem fundo. Você tem que repor os nutrientes. Fazer a rotação de cultura, idem, porque cada cultura tem a sua preferência por nutrientes. Se você usa um solo 2, 3, 4 vezes com mandioca, seguramente você vai ter uma escala decrescente de produção, por conta de você ir exaurindo o solo. E a mandioca é uma planta esgotante. Ela tem a preferência por determinados nutrientes. Daí a necessidade de uma análise de solo, de você corrigi-lo em relação à acidez, se precisar, mas de repor nutrientes. E, eventualmente, muda a cultura. É porque o que predomina na agricultura familiar são áreas muito restritas, muito pequenas. Às vezes o agricultor não tem como fazer essa rotação. Mas usar uma adubação orgânica, né, para compensar, às vezes, os problemas iniciais de chuva, principalmente, e você aproveitar o começo da chuva. Eu trabalhei muito tempo na minha vida profissional, quando iniciei na extensão rural, na região oeste da Bahia, em Santa Maria da Vitória. E por lá, muitos agricultores ainda têm, eles chamam de plantar no pó. Vai plantar o milho, plantar o feijão, ele vê que o tempo está formado, que o agricultor ele não precisa do serviço de meteorologia para ele, né? Dentro do seu ambiente, ele conhece. E aí ele plantar no pó é aproveitar as primeiras chuvas, né? Mas com mandioca acontece de forma diferente. Se ela é resistente, vamos deixar para o fim. Aí vai escolher o solo, escolhe o solo melhorzinho para milho, para feijão, deixa aquele dali que não tem futuro, bota para mandioca. Na hora de plantar o milho, o feijão, seleciona o material. Quando é com mandioca, não faz a seleção da maniva adequada, do tamanho dela, que a pesquisa tem a recomendação orientando. E aí, planta por último. Depois, quando planta, aí às vezes vem uma chuvinha e para. Quando vai plantar, de 20 centímetros do tamanho da maniva, ele diz, planta um pedacinho de 5 ou 10 centímetros. Ora, se vem a chuva, ela brota e depois falta a chuva, simplesmente vai morrer. Morre aquele olho, vai brotar outro. Mas se a estaca, a maniva é de 20 centímetros, você tem aí condições de superar alguns desses momentos desfavoráveis, entendeu? E aí, se não se cuidou adequadamente do tamanho da maniva, simplesmente vai morrer algumas plantas. Aí você vai ter redução na área cultivada. Olha onde é que está a baixa produtividade. Também em relação ao número de plantas por hectare. Se planta 1 por 1, 10 mil plantas. São 10 mil metros quadrados, 10 mil plantas. Mas se falham, pode ser 6, ser 7, e aí, olha para onde vai a produtividade. Então, o trabalho na agricultura, você que está se envolvendo e cada vez mais se tornando um grande conhecedor, é um trabalho que tem muitas variáveis em jogo, não é simples. Você chegar e dizer, use essa variedade e está resolvido, não. Vamos dar condições adequadas a esse material, vamos cuidar bem, e aí eu, nas minhas palestras com os agricultores, eu digo assim, meu amigo, a principal força de trabalho não é o muque, não é o braço, a principal força de trabalho é a inteligência. Você tem que usar a inteligência para você plantar, não só misturar, não misturar variedades, você plantar no momento certo, né? Você dá os tratos culturais também no momento certo, porque as ervas daninhas concorrem também em água e nutrientes. Olha como é. Então, quando você parte para uma agricultura em maior escala, que os investimentos são maiores, aí os cuidados são maiores. Quando os investimentos são menores, aí, às vezes, se dá o descuido. E por conta do descuido, aí eu pergunto, vem cá, o que é melhor é você plantar uma tarefa de terra, tarefa para os nossos amigos lá do norte, e de outras regiões, são 30 braças,
um quarto terça parte de um hectare, não é? Então, uma tarefa, eu digo, o que é melhor é você plantar 5 tarefas de qualquer jeito, sem cuidados, ou você plantar uma no capricho, com cuidado. Então, você pode ter a produção de uma tarefa equivalente a 5 tarefas, ou poderia ser 1 hectare para 5, poderia ser se você dispensasse os cuidados melhores. Então, cuidar de agricultura não é obra para se levar de qualquer jeito, tem que ter seriedade para a gente poder ter resultados, ter competitividade. Quando a gente está falando em farinha, aproveitar aí o tom coloquial. Eu tenho um irmão que ele, participando de um grupo, quando ele fez a divulgação, uma riqueza pouco conhecida. Aí uma pessoa do grupo, ele disse, olha, a pessoa mandou dizer aqui que como é que é riqueza conhecida, pouco conhecida? Que riqueza é essa? Que eu trabalho 18 meses para produzir mandioca, depois eu vou produzir tanto saco de farinha, vou distribuir. E onde é que está essa riqueza? Eu digo, meu Deus do céu, você vê como é. Então a visão é essa de farinha. Mas o que nós temos numa live dessa, que nós queremos, além da informação, é despertar a importância da organização dos agricultores para buscar os caminhos. Isso é muito importante, Mário, porque eu vou citar aqui um caso, é uma pessoa da minha grande estima, uma chefe de cozinha, Tereza Paim, fazer uma propaganda dela aqui. A Tereza Paim esteve lá na Embrapa e fizemos um trabalho em conjunto, porque instalou para ela que há um nicho de mercado de se produzir farofas prontas. Ela tem um restaurante muito famoso em Salvador, chamada Casa de Tereza, lá no Rio Vermelho. E ela foi lá na Embrapa, fizemos uns testes e pronto. Hoje ela está produzindo a farofa de Tereza. Ora, a embalagem dela é algo assim que até em lata já está. Mas 300 gramas da farofa de Tereza custa nada mais, nada menos, no varejo, nos aeroportos chiques, custa R$30. Ou seja, 1 quilo de farinha transformada em farofa, entre os ingredientes, outros ingredientes, mas quem pesa é como na mochila do agricultor quando ele vai trabalhar de manhã. Quem está pesando como fonte de energia para ele, para produzir mandioca e outras lavouras, é a farinha de mandioca. Então, na farofa da Tereza, é a farinha que está predominando. Então, são avanços que a gente vê assim, pessoas que realmente... Hoje ela já está, me parece que em 8 aeroportos internacionais do Brasil, tanto na área nacional como internacional. Entendeu como é? E aí tem outros investidores, porque é muito vasto, embora sejam pontuais, mas somando para um país continental como é o Brasil, a gente vê, Mário, que o assunto mandioca está ganhando espaço. Tem um outro que está nos assistindo agora, seguramente em São Paulo, o Marcelo Ascar. Esse aí, sabe o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma farinha com uma tecnologia que é segredo de Estado dele, para substituir a farinha de trigo, para fazer cookies, bames. Justamente é uma das perguntas que a gente tem para fazer. Sr. Zelito, só ver aqui, algumas pessoas estão mandando muitas perguntas, né? Aí vou fazer um aqui para atender, até para a gente buscar atender o máximo de pessoas possíveis. Aqui tem Edmar Mesquita Borges, ele já fez essa pergunta aqui algumas vezes. É verdade que se tirar o miolo da maniva, a mandioca nasce sem fiapo? Rapaz, olha, apareceu essa novidade. Em tempos de rede social, meu amigo, eu vou te falar, é coisa que surge muito. E isso eu já até submeti a alguém. Eu não tenho resposta para esse tipo. Eu vi até um vídeo sobre esse assunto. O camarada pega a haste principal da mandioca, não é nem as ramas que a gente planta. Ele já utiliza mesmo, é o tronco principal. Aquele que normalmente não se usa para plantar, porque as gemas de brotação são muito distanciadas. E algumas delas, a gente diz, estão cegas, ou seja, não brota mais. E aí ele tirou o miolo e disse que plantava e que nascia sem fiapo. Para mim, é novidade. Mas não quero dizer que não seja, nem que é verdade, está entendendo? É preciso ser indagado isso aí, mas está viralizando aí na rede social. Isso é bom, porque está se falando de mandioca, né? Para não acreditar logo de frente, né? Não, ele tem que observar e ver. Se sair para ele dessa forma, pronto, ele está aí com uma coisa, com uma novidade importante e interessante.
Vá lá, vá em frente. A Faculdade Pavênia está dando 50% de desconto nas mensalidades, curso de pós-graduação em Agricultura e Veterinária. Entre em contato com Luana Oliveira pelo Zap. O número é 33 998 29 20 75. Repetir, 33 998 29 20 75. Faça já sua matrícula. Tem cafeicultura, agronomia, produção e desenvolvimento rural, agronegócio, agricultura de precisão, endocrinologia veterinária, dentre outros. Os cursos da FAVENE aí dando 50% de desconto nas mensalidades para quem entrar em contato. Há alguns anos, seu Zelito, eu fiz uma reportagem sobre farinha da folha de mandioca, né, na região aqui de Baté. Aí estava sendo usada muito na alimentação como forma de combater a nutrição, né? A desnutrição, na verdade. Aí saber se isso ainda está sendo bastante usado aqui no estado. Olha, veja bem, há um trabalho, o pioneiro nessa linha aí, foi desenvolvido pela doutora Zilda Arnes, irmã do cardeal Dom Evaristo Arnes de São Paulo, que foi a presidente da Pastoral da Criança, desenvolveu esse trabalho voluntário, tendo inclusive uma de origem nipônica, a Clara Takaki Brandão, que era nutróloga do INAM, e desenvolveu esse trabalho utilizando vários produtos que são descartáveis, não é? Mostrando que às vezes a gente está consumindo um alimento e que as folhas do alimento são mais importantes do que o alimento que está se consumindo. Aí vem a beterraba, né? Vem a cenoura, e tudo isso ela mostrando para ambientes, né, de bolsões de pobreza, e nesse contexto, usando sementes de abóbora, sementes de melancia, e fazia uma multimistura. Isso é um trabalho voluntário que, aplicado em regiões de pobreza, aí se evidenciava que eles acompanhavam também o peso das crianças e estavam dando um acompanhamento que não era só o alimentar, mas um acompanhamento de saúde. E esse trabalho migrou, aconteceu em várias partes do Brasil, principalmente nas regiões mais pobres. Nesse contexto, entrava também a folha da mandioca, porque, veja bem, a folha da mandioca é de uma riqueza extraordinária. Tá? Quando você analisa a folha da mandioca, você tem vitaminas B1, B2, B6, vitamina C e, principalmente, vitamina A. A folha da mandioca, 100 gramas de folha de mandioca e 100 gramas de cenoura. A cenoura tem 1.100 microgramas de beta-caroteno. A folha da mandioca chega a 3.000. Então, é alguma coisa assim que a gente diz, por que se jogar isso no lixo? Quando você tem, eu faço uma analogia com o momento que a gente está vivendo. Esse momento que a gente está vivendo agora de pandemia é um momento da gente se reinventar. E a humanidade cresceu na história a registro de que, justamente nos momentos mais críticos, mais difíceis, é que você busca as soluções. Então, nesse caso aí, entendeu? O que é que acontece? É que, no caso da folha da mandioca, ela entra aí como um ingrediente, né, importante, e foi nele que eu me apoiei para começar a fazer trabalhos, naquela época de Dom Mauro Morelli, que era o presidente, do Betinho, parece que foi em 91, 92, alguma coisa assim, um pouco antes, que eu saí andando, fazendo palestras por aí, aprendendo. Porque, como eu disse para você, como Coralina diz, né, feliz aquele que aprende, é um pouco confusa a história, mas é você aprender aquilo que você ensina. É uma arte. Então você exercita, na medida que você vai fazendo, e esse tempo que a gente está vivendo agora, a gente está se reinventando. Com relação ao assunto da folha da mandioca, a Zilda Arnes tinha aí nas bolsões de pobreza como realmente uma fonte, as crianças tinham, e tinha inclusive gráficos que mostrava em países da África o índice de xeroftalmia, cegueira infantil. Então, a folha da mandioca é um aliado nesse sentido, mas precisamos de pesquisa sobre isso. Eu tenho conhecimento de que os alemães cultivam a mandioca em estufas, para estudar também o próprio ácido cianídrico. O ácido cianídrico, que é tóxico, que é letal, eles estudam.
Porque, afinal, para os medicamentos, a gente sabe que a diferença do veneno para o remédio é a dose. Esses estudos estão sendo feitos também em muitos países com relação a essa questão da folha. Eu não tenho conhecimento, não acompanho como é que hoje está acontecendo, mas a folha da mandioca, ela pode ser, e você sabe, como iguaria alimentícia, nós temos no Nordeste, né, a maniçoba, que seguramente perde muito dos nutrientes, mas no caso das folhas secas, desidratadas, há indícios até de combate ao câncer. Eu recebo na unidade, às vezes, eu digo, meu Deus, o que eu vou deixar de atender uma pessoa que diz que fizesse farinha de folha porque tem uma pessoa que está em estado avançado de câncer e que acredita, né? Pessoas que têm anemia. Agora, nós não temos o nosso quinhão, vamos dizer assim, de recursos, né? O número de pessoas para investigar é muito pequeno. Então, nós temos uma riqueza muito grande na mandioca que precisa ser explorada. E ainda, infelizmente, os recursos não são suficientes. Estamos perdendo também. O Joselito, com todo esse entusiasmo que você vê, o Joselito já está pendurando a chuteira. Quem é que vai ficar no lugar do Joselito? Aí nós temos colegas, o Márcio Couto, que está nos assistindo agora. Nós temos vários colegas que se desenvolveram, dedicaram a vida ao trabalho com mandioca e se afastam, e aí não há reposição. Entendeu? E um time. É como um time de 93 anos ainda tá puxando a enxadinha, viu? O Padasco de 93 anos tá puxando a enxadinha ainda na alta e não consegue ficar parado. O produtor rural, que eu falei que na roça dele, de mandioca, em ela na Guariba, na região da Guariba. A gente está chegando ao final da live, então deve ter uns 4 minutos, mais ou menos, aí chega um aviso na estante aqui, dizendo que a gente vai acabar. Aí o senhor topa continuar, a gente fazer outra live? Ave Maria, não chegamos nem na metade ainda, meu amigo. E não falamos sobre conquista. Pois é, tanta pergunta. Eu tenho pergunta do pessoal que está enviando. Então, pessoal, eu vou estar olhando aqui algumas perguntas, vou até deixar aberto aqui, para quando a gente retomar na live, eu fazer as perguntas que não deram para fazer aqui nessa primeira hora. Tá certo? Aí pedir para todo mundo aí a gente faz. Eu vou aproveitar e fazer aqui uma pergunta aqui de Adelaide do Agro. Aqui, como estão as pesquisas no segmento de alimentos biofortificados na mandioca? Olha, essa área aí, eu acho que nós estamos abrindo espaço para outros colegas da nossa unidade, a exemplo do que tivemos com um outro que fez com você, o perito, que tratou de banana. Eu estou tratando de mandioca de uma forma mais geral, para a gente poder avançar mais nessa linha, tá entendendo? Eu aconselho que, junto com a nossa área de comunicação, com a Léa, com a Alessandra, você possa agendar para a gente falar sobre isso aí. São assuntos importantíssimos, né? Assuntos novos, mas que o conhecimento próprio, quem tem é a pessoa que lida. Eu sou mais um generalista. É como se eu sou, na Bíblia, o São João Batista, eu estou abrindo os caminhos do Senhor. Essa conversa com você sobre mandioca é para a gente abrir e mostrar que há um cenário muito vasto, que ele precisa, né, naturalmente, ser compartilhado por vários colegas que trabalham nessa área, entendeu? Daí... Maravilha, a gente fez a live com o Edson Amorim, foi uma live fantástica sobre a ABRS Princesa, né, a maçã princesa. Exatamente, Edson Amorim, mandou um abraço para ele, pesquisador aí sobre a variedade da banana. Mas nós temos várias áreas, nós temos, no caso de abacaxi também, um abacaxi imperial, que merece fazer se conhecer, porque nesse período de pandemia nós vamos irradiar muitos dos trabalhos de pesquisa, né, mais focados em coisas que têm resposta e que representa para o empreendedor uma grande oportunidade de negócios. Eu acho que é por aí que a gente... Aliás, você falou em alguém aí, o Zé Carlos, o Beiju, dois irmãos que está no... Então, um abraço, é tanta gente para a gente abraçar, viu? Abraçar virtualmente. Com certeza, muita gente parabenizando o senhor, dizendo de outro estado, tem gente de Brasília também, Salvador, Maranhão, também outra pessoa falou aqui. Deixa eu ver mais alguém. Francisco Santos aqui, um excelente produto, mas precisa de apoio governamental privado para ser expandido. Como o senhor falou aqui. Hilber também mandando um abraço aqui. Hilber Matos, ele é
agrônomo, né? Ele coordena um projeto muito interessante aqui em Vitória da Conquista de palmas, né? Palmas para a Conquista. Não sei se eu já ouvi falar, mas se eu depois dar uma olhada aí também. Já vi. É um recurso Já fiz a muito postagem. importante também.